E hoje, Lula organizou uma entrevista coletiva com jornalistas no Palácio do Planalto. Ele afirmou que 2025 é o ano mais importante para o governo e repetiu a ideia de que chegou a hora da colheita de suas ações, mas também admitiu que o governo não está entregando o que prometeu. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Quando o companheiro Pimenta estava na comunicação, de vez em quando o Pimenta me aparecia com uma pesquisa, dizendo o que o povo estava pensando. Eu falava, Pimenta, mas é assim mesmo. Ou seja, você tem o primeiro ano de governo, que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa, sabe? E o povo está muito tranquilo. No segundo ano, seja para o presidente, para o governador ou para o prefeito, começa o povo a saber se a expectativa que ele tinha está sendo cumprida. Eu dizia para o Pimenta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Na sequência, Lula negou a existência de um rombo fiscal no seu governo. Eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit, pela primeira vez em muitas décadas. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. Lula defendeu ainda a possibilidade do governo fazer novas dívidas. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. E eu disse para você, se a gente tiver que fazer uma dívida, é para a gente construir um ativo novo que vai ajudar esse país a ser melhor ainda. Então isso é pensado quando a gente prepara o orçamento. O orçamento, sabe, de 2025, e o orçamento vai ser aprovado, não foi aprovado ainda, sabe, com todas as restrições possíveis a qualquer gasto, mas nenhuma a qualquer investimento. Não tem outra medida fiscal. Veja, se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos reunir o governo e discutir. Mas eu posso te dizer que, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O que nós vamos agora é pensar no desenvolvimento sustentável desse país. Consta, começamos com você, a gente selecionou outros trechos, mas vamos fazer aqui a primeira rodada. Pelo menos o Lula admite aí que não está entregando as promessas. Agora, sobre a colheita, Consta, a gente resgatou outros vídeos, outras declarações do próprio Lula prometendo mais colheita que não chega nunca. Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, que a gente, sabe, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente, e agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. É o ano da colheita daquilo que a gente plantou em 2023, e eu estou na expectativa de colher mais desenvolvimento, de colher mais emprego, de colher melhor saúde, de colher, sabe, mais educação, de colher mais investimento em cultura, mais investimento em tudo que pode significar melhoria do povo brasileiro. Este ano é o ano da colheita. Nós plantamos o ano passado, carpinamos a terra, adubamos a terra, colocamos as sementes, e este ano nós vamos viajar o Brasil inteiro para anunciar as colheitas que o povo precisa para melhorar a qualidade de vida. Nós temos muita coisa para fazer, Eu tenho dito, Eduardo, que acabou no meu mandato a época de plantio. Nós já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer para consertar o que a gente recebeu e para plantar o que a gente tem que entregar. Então, a partir do dia 1º de janeiro, Eduardo, aqui a gente não tem mais nenhum projeto novo. A gente só tem de fazer colheita naquilo que foi plantado.
E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país. Pois é, Consta, o brasileiro que está com carrinho no supermercado vazio está esperando essa colheita chegar. É muita metáfora, né? Muita alusão a essa coisa de plantar, de arado e tudo, mas o problema é que a inspiração dele é o MST e não o agronegócio que ele demoniza como fascista. E o que o MST planta no campo, além de caos, né? O problema é o seguinte, é uma lei da física. Se você planta só vento, você vai colher tempestade. Não dá para ser diferente. O Lula é um mitomaníaco, né, Paulo? Ele é um mitomaníaco populista. Aliás, essa é a colheita do futuro, que nem o Brasil já foi chamado de país do futuro, é a colheita do futuro, que nunca chega, né? Ele diz que não houve rombo fiscal e não fosse a enchente no Sul, teria fechado positivo. Quer dizer, é fake news, mas não temos agências de checagem, nem mesmo a velha imprensa fazendo o seu trabalho, até porque eu me recuso a chamar hoje em dia isso que o Lula faz com a velha imprensa de coletiva de imprensa. Isso é reunião de pauta, reunião camarada de pauta, né? Não tem quase ali jornalista com coragem e independência para realmente fazer as perguntas difíceis para um desgoverno desses. Ele disse em outro trecho, acho que a gente vai acabar mostrando, não sei, mas ele disse que vai retaliar os Estados Unidos com tarifa. Se o Trump colocar tarifa, a gente coloca tarifa também. Aí eu fiquei pensando, né, também, quanto custa a audiência da Oeste? Um iPhone novo, esse 16 no Brasil. Eu não quero provocá-los, causar inveja do nada, né? É um argumento econômico. Aqui sai por $800. Vamos arredondar para R$6 o dólar, dá menos de R$5.000. Eu escutei falar que estava acima de 10 aí no Brasil, né? Então, estranho, né? Chegar por mais do que o dobro o preço no Brasil, não é tarifa, deve ser ganância da Apple. É que quando atravessa a fronteira, não sei, talvez o clima, apesar de ser parecido com a Flórida e tudo, mas deve mexer com a ambição e o desejo de lucro da empresa. Deve ser isso, né? Por fim, o editorial do Estadão de hoje, né, Tucano, dizendo que a escolha de Gleisi para o ministério do Lula e tudo mostra que o Lula quer reforçar a ala radical do PT contra a ala moderada. E aí você fica pensando, quando você vê esse discurso mentiroso do começo ao fim, demagógico, do começo ao fim do Lula, né? Quem seria a ala moderada do PT? O Haddad? Tá de brincadeira, né? Então esse é o grande truque, Tucano. Tentar se enganar e enganar os outros de que existe um petismo moderado. Não existe. Todo petista precisa rezar de acordo com a cartilha do próprio Lula, que manda no partido, e essa cartilha enaltece o MST no campo, não o agronegócio, a Venezuela, Cuba, China, Rússia, os regimes totalitários, ditatoriais, comunistas, contra Israel, Estados Unidos e por aí vai. Esse é o PT. Mas tem gente que vive da ilusão de que, se ao menos o Lula for convencido de que precisa de responsabilidade fiscal, ele responde toda hora, né? Isso para ele não existe, mas tem gente que finge que não está escutando nem entendendo.